Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao Café com Simone Fraga. Eu sou autora e editora da Qualis e esse é um programa que acontece todas as segundas, quartas e sextas às 10 horas da manhã. Nessa temporada, eu converso com a minha audiência. Eu respondo perguntas e entrevisto escritores que vivem da sua própria escrita. Hoje, nós vamos conversar sobre planejamento estratégico. Você parou para pensar sobre ele? Já parou para pensar em algum momento sobre ele e como ele pode te ajudar a alcançar suas metas, seu objetivo de viver da sua própria escrita? Ou você é daquelas pessoas, por exemplo, que acham que não serve, sabe, que é perda de tempo, que geralmente você só olha quando está elaborando e depois acaba depositando no fundo da gaveta, né, e esquece dele. Eu estava comentando aqui, antes de vocês entrarem um pouquinho, enquanto a gente estava aguardando a plataforma notificar vocês que eu já estava ao vivo, que se as pessoas soubessem o quanto o planejamento estratégico é importante, elas dariam um valor imenso para ele, né, para esse plano, né? E é um pouco sobre isso que eu quero discutir com vocês hoje, tá? Vamos entender primeiro o significado, né, do que é planejamento estratégico, né, da sua importância e o quanto, como eu estava falando, ele pode fazer diferença na construção da sua carreira. Tá? O planejamento estratégico é um plano de ação que orienta empresas e pessoas na tomada de decisões e distribuição de recursos, visando atingir metas e objetivos propostos. Esse plano de ação, na minha opinião, deveria ser desenvolvido por qualquer negócio ou pessoa, independente, olhem bem, independente de seu tamanho ou atuação. Para compreender ainda melhor, podemos conceituá-lo como um conjunto de ações que possui o intuito de criar, implementar e avaliar o resultado das decisões de uma empresa ou de uma pessoa, no caso, né, no nosso caso. Considero-o importante porque, se bem executado, ele é capaz de indicar a performance da estratégia. E dessa forma, você pode acompanhar os resultados, analisar quais ações devem ser mantidas e quais devem ser alteradas. E uma parte que muitos não dão devido valor, porque estão concentrados no presente, né, no que acontece agora. Tá? Com o planejamento estratégico, é possível ter uma visão do futuro, definindo exatamente onde você quer chegar e o que precisa ser feito para alcançar esse objetivo de forma controlada, que é a parte que eu mais gosto, né? Quando a gente puxa para nós, né, o controle da nossa vida, né, do que a gente quer, dos nossos objetivos, tá? E como eu sempre digo, né, repito, vocês já devem ter me ouvido falar outras vezes, planejamento estratégico não é um plano fixo. Ele não é uma lista de desejos, tá, que você faz, por exemplo, no início do ano e vai rever só no próximo ano para saber se alcançou ou não. Ele é algo a ser seguido, ajustado, realinhado. Para ter sucesso, ele precisa ser analisado frequentemente e, se necessário, adaptado conforme você vai tendo progresso ou não. Então, podemos afirmar que o inverso também é verdadeiro. Não adianta parar para planejar só para dizer que fez. Ele estará fadado ao fracasso. E geralmente, infelizmente, é isso que acontece. Porque é trabalhoso. Você precisa se dedicar, você precisa pensar, exige muito de você, exige autoconhecimento. Você vai precisar tomar decisões. Muitas vezes são decisões das quais você está fugindo, sem ao menos perceber. Mas depois que você de fato sabe o que quer, onde quer chegar, de quanto tempo você dispõe para chegar onde deseja,
quais as ferramentas você terá à sua disposição para te ajudar a chegar, fica muito, mas muito mais fácil pensar estratégias mais assertivas. E digo mais, você não vai mais conseguir viver sem ele. A sensação que eu tenho é que quando eu tenho um bom planejamento, eu deixo de contar com a sorte e passo a ter mais controle sobre as minhas ações. Aquilo que eu estava falando. O controle, ele é essencial, na minha opinião, né? Um parênteses aqui, tá? Para dar certo, você precisa estar convencido que esse é o ponto de partida. Então, assim, leia mais sobre o assunto, se for preciso, estude, abra sua mente. Muitas pessoas acham a primeira parte do desenvolvimento do planejamento estratégico bobo. Ah, eu sei os meus valores, eu sei qual é a minha missão, eu sei onde eu quero chegar. Me falta tempo, me falta dinheiro, me falta equipe. Me falta, porque eu sei. Eu diria que falta um bom planejamento para essa pessoa, né? Que vai identificar que aí ela vai identificar que falta tudo isso, talvez, mas que vai fazer você parar de se lamentar e te destravar, para então, dentro das suas condições, avançar a um ponto que vai superando esses desafios. Se você ficar esperando ter as melhores condições para alcançar o seu objetivo, eu lamento te informar, minha opinião, tá? Que você corre um sério risco de não sair do lugar. Porque você sempre vai identificar, porque é mais fácil para nós seres humanos, né? Sempre identificar e sempre dar mais valor para aquilo que é negativo, para aquilo que não está dando certo. A gente busca justificativas, né, para não fazer. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Quando, na verdade, a gente precisa ter disciplina, coragem, determinação, e uma série de coisas que a gente já conversou em outros episódios, né? O que eu quero é ver vocês com um conhecimento suficiente do mercado. O campo de batalha é cruel. Você não pode entrar nele achando que se conhece, achando que conhece o mercado. Eu tenho que estudar o mercado cotidianamente. Sabe, que estou ali no centro dele, né? Que sou editora da Qualis, acabo estando ali no centro dele. Então, você não pode, tá, ficar achando que conhece as dificuldades, todas as dificuldades, né? Ou as fraquezas, né, do seu negócio, achando que aplica as melhores estratégias. Chega de tanto achismo e intuição. Tá? Está na hora de jogar para de fato alcançar os seus objetivos. E dito isto, é importante também que vocês saibam que como cada pessoa é uma pessoa, né? O meu planejamento, ele não é igual ao seu, que não é igual ao do seu colega. A base de informações pode até ser similar. O negócio, no caso aqui, né, a carreira de escritor, pode ser a mesma, né? Mas cada um terá as suas especificidades, o seu grau de dificuldade, né? O grau de dificuldade de execução ou de solução para algumas demandas. O legal é que quanto mais você se dedica a planejar e a criar estratégias, melhor você vai ficando. É incrível como a mente abre, sabe? A diferença é que, nesse caso, né, você não vai estar fazendo para outros, né? Você vai estar fazendo para você. Será você lá na frente que vai usufruir de tudo que plantou, né? De tudo que aprendeu e executou. E é sério, gente. A mente abre de uma forma que você vai se perguntando assim: como é que eu não via isso antes, né? Como é que eu nunca fiz isso?
Por que isso não estava no meu horizonte? O tempo inteiro você vai se questionando, porque vai ficando mais fácil. Parece que a gente vai se tornando mais inteligente, sabe? E de certa forma né? Porque você está estudando, você está aplicando, você está executando, você está buscando, você está se esforçando, né? Para entender, para ver o cenário com um outro olhar, para ver fora da caixa, sabe? Isso deve ser o planejamento. E agora que eu resumi a importância e tentei mostrar para vocês aqui em poucas palavras, né? Que você não deve trabalhar com achismo. Tá? Veja, vou dar outro exemplo. Imagine que estamos trabalhando com um tráfego pago, né? Estamos fazendo alguns anúncios nas redes sociais e pagando por eles. Você não vai querer saber quanto cada anúncio está gerando de resultado? Para que você, inclusive, durante esse período que você está gastando, né, que você está anunciando, você consiga identificar, né, se o dinheiro que você está aplicando naquele determinado anúncio está te dando retorno. Porque ao saber dessa informação, você pode remanejar o recurso de um anúncio que não está bom para outro que está muito melhor. E no final, ao invés de ter um resultado Y, ter um resultado X. Mas Simone, vocês podem me perguntar, né? O Y já era bom, mas o X pode ser muito melhor. Ele pode te levar para mais perto do teu objetivo, sabe? Do alcance do teu objetivo. É a mesma coisa do planejamento. Não tê-lo, se você for uma pessoa muito comprometida, você pode até alcançar alguns resultados. Mas se você tiver o resultado, se você tiver o planejamento bem estruturado e conseguir analisar o seu resultado, você pode fazer muito melhor. Você terá mais domínio, você terá mais controle, você pode mudar o rumo do jogo se visualizar um caminho mais fácil ou algum obstáculo, ao invés de contar com a sorte, esbarrar no obstáculo e não conseguir superá-lo. Entenderam? Ok, vamos lá. Para finalizar essa introdução, eu vou passar etapas básicas de um planejamento, tá? Para vocês. Quem tiver caneta e papel aí, anota. Se não tiver, depois também é só pegar aqui a gravação e anotar, tá? O que não pode faltar, tá? É disso que eu vou falar. Existem planejamentos mais complexos. Sim, existem, tá? Mas você não precisa começar por eles. Então, vamos lá. Primeiro, você deve determinar o objetivo. E o trio que vocês já devem ter ouvido falar é missão, visão e valores. Mas talvez não saibam que dentro, tá, do planejamento, eles são responsáveis por delinear a sua identidade para uma comunicação mais eficiente com seu leitor. Através deles, fica claro quais as ações ou tomadas de decisão poderão ser executadas respeitando sempre o teu propósito. Entendeu? Então não é fazer por fazer. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei qual é a minha visão. Eu sei quais são os meus valores. Ok. Mas para que isso dentro do planejamento? Né? Então você precisa saber. Tá? Segundo, você precisa entender do mercado que você está inserido. Não é achismo. Tá? Precisa se manter atualizado. Precisa estudar.
Um bom planejamento estratégico precisa ter claro o cenário que você está inserido, tanto externo quanto interno, tá? Seguindo 4 elementos. Vamos lá. Oportunidades, ameaças, fraquezas e forças. Tá? Terceiro, elabore um plano de ação com base na análise do segundo item, principalmente, tá? Já que o primeiro, né, eu acabei de falar, ele permeia tudo que você for fazer. Então, utilize oportunidades e força para conquistar, né? Aqui você vai definir o teu objetivo e as suas metas. Então, comece respondendo 7 questões. Qual o seu objetivo e o que será feito? Por quê? Onde? Quando? Por quem? Como? E quanto vai custar? Se você conseguir responder com precisão ou com o máximo de precisão, confiança, essas 7 questões para todas as suas tarefas, você terá mais clareza ao executar cada passo, sabe? Você saberá exatamente quais ações e por que elas devem ser feitas daquela maneira. E quarto, analise os resultados. Você precisa saber se o seu planejamento foi assertivo. Se você estava certo. Não é porque você está planejando que tudo que você colocou no papel era o correto, tá? Se as suas estratégias foram as melhores. Se executou como planejado. Não adianta se cobrar, tá? Se cobrar um resultado positivo, se durante o jogo você perdeu algumas rodadas. Aqui, você precisa analisar métricas e indicadores de performance. Até para não se deixar influenciar pelo mercado, tá? E principalmente por outras pessoas, que no intuito, tá, de ajudar, elas dão opiniões que talvez não condizem com a realidade, né? As opiniões são embasadas no que elas estão vendo, né? E muito da referência delas, do ponto de visão delas, que não é um todo, né? É uma parte, e uma parte assim bem pequena, tá? Então eu acho que sempre que você tiver oportunidade de discutir e receber opiniões, é um momento valioso. Mas você pode ser influenciado a tomar uma determinada decisão sem base real. Por isso é importante ter conhecimento e saber analisar. Não só para corrigi-las, como também para mantê-las, principalmente, e não deixar que coisinhas isoladas te afetem mais do que deveria. Porque afeta, gente. Porque afeta. Cada vez que uma pessoa, tá? E eu passo por isso todos os dias, né? Então, assim, cada vez que uma pessoa, um leitor, um autor, um amigo, um familiar, cada vez que alguém chega para você e diz assim, olha, quero te dar uma opinião porque isso daqui tem que melhorar, tem que ajustar, etc e tal, é ótimo, tá? Você precisa respeitar todas as opiniões, você precisa saber ouvir as opiniões, mas é fundamental que você consiga avaliar as opiniões. Porque é isso que eu tô falando. A opinião é dada para você de um determinado ponto de vista. Só que você precisa trabalhar com um todo. Então, você precisa ver se aquilo que está sendo trazido até você merece ser, naquele momento, ajustado, ele é uma prioridade, ou ele está numa margem de erro que você consegue absorver, porque é difícil sanar. Entendeu tudo? Só que você só vai conseguir não se deixar, né, não se influenciar, ou saber, né, talvez a palavra melhor não seja essa, mas assim, ou saber, né, analisar e tomar decisões se você tiver métricas para analisar a performance. Né? Ó, vou falar aqui para vocês de um exemplo.
que acontece aqui na editora de vez em quando, né, e que a gente tem que analisar sempre, né? Então, assim, a gente trabalha nossas entregas aqui, né, dos nossos produtos, a gente trabalha com os correios, né? É a melhor operação que a gente, eu defendo os correios, tá? Mas por mais que eu defenda, eu também sei que o serviço, né, dificulta às vezes muito o nosso trabalho, né? Então, assim, muitas das vezes, não muitas, mas assim, algumas vezes o correio extravia, o correio entrega de forma inadequada o pedido para o leitor, né? Teve um caso que o correio jogou um pacote grande e pesado no quintal do leitor. E aí caiu de quina e aí estragou o livro. Do ponto de vista do leitor, o responsável é a editora. E não deixa de ser, tá? O responsável é a editora. E aí ele arranjou várias justificativas do ponto de vista dele, que não tá errado, tá? Que é o ponto de vista dele. Ele justificou numa série de coisas. Olha, não estava bem embalado, se tivesse, né? Estava bem embalado, mas assim, para o que aconteceu não estava. Para o que aconteceu só não iria estragar o livro se ele tivesse dentro de uma caixa, né? Não seria papel bolha, não seria, né, o xirincado do livro, não seria nada disso que iria impedir, tá? Só uma caixa e olhe lá, tá? Mas no ponto de vista do leitor, o responsável é a editora, correto, entendeu? E aí ele reclamou, olha, precisa estar melhor embalado, né? Pelo que eu vejo, inclusive, dos outros que recebem, você não tem um padrão de embalagem. Uns recebem de um jeito, outros recebem de outro, né? E evitaria se tivesse papel bolha, mais papel bolha, se tivesse uma caixa, etc e tal. O leitor não está errado. Mas quando eu recebo essa opinião, essa reclamação, eu preciso analisar ela dentro de um todo, não do que aconteceu especificamente, para eu poder saber se eu preciso, de fato, mudar procedimentos ou se eu preciso apenas fazer uma reclamação com o correio, né, verificar se é pontual. Eu preciso dessa informação. Eu sempre peço para os leitores, olha, nos avisem, porque a gente precisa saber o que está acontecendo, senão eu não tenho dados para intervir se for necessário. Mas não necessariamente eu vou intervir. Por quê? Porque como eu estou vendo um todo, eu tenho ali, nesse mês, quantos episódios desse aconteceu? Aconteceu um episódio. Bom, se aconteceu um episódio, a minha métrica está mostrando que o que a gente está fazendo está certo. Entendeu? É algo pontual com aquele carteiro que joga dentro, um pacote pesado dentro do quintal, sem entregar na mão da pessoa que seria o correto. Entendeu? Sem cuidado. Ah, tem como a gente fazer algo para melhorar ainda? Tem. Quando for pacotes maiores, a gente vai embalar de uma outra forma. Beleza. Mas eu não vou mudar toda uma logística se a minha métrica está apontando que está dentro de um grau, né, de uma escala, entendeu? Que pode acontecer. Eu estou sujeita a acontecer quando eu presto esse tipo de serviço. Agora, eu preciso saber, identificar e solucionar para aquele leitor. Então, para aquele leitor, a gente perguntou, qual foi o livro que danificou? Ok, eu vou mandar outro livro para você, tá? Desculpa pelo ocorrido, vou mandar um novo livro para você, né? Espero que não aconteça novamente. E aí eu embalei aquele livro, né? Ficou mais caro o frete, porque a gente tinha tanta embalagem naquele livro para não acontecer nada com ele. Mas vocês entenderam? Eu consegui analisar, eu consegui identificar que eu não preciso mudar toda uma forma de atuação da logística, entendeu? Por causa de uma observação. Porque ela não é uma regra. Ela não está acontecendo de uma forma que necessite que eu mude algo, que eu altere algo. O que eu estou fazendo está dando certo. E aí ainda tem aquela visão que eu falei do todo, né?
a pessoa que está te dando opinião, ela tem a visão dela, do que ela vê, de uma parte do processo. Então, quando a pessoa falou assim, ó, mas eu já percebi que vocês têm formas diferentes de embalar. Não tem padrão. Na cabeça dela não tem padrão. Aqui dentro tem. Quando é um livro, você embala de uma forma. Quando é 2 livros, você embala de outra. Quando é 10 livros, você embala de outra. Quando chega num determinado volume, você precisa mandar por transportadora. Aí é com outro tipo de embalagem. Então tem. Só que na cabeça dela, o que ela vê? Ela vê alguém recebendo um livro com uma determinada embalagem. 2 livros com outra embalagem. A dela veio com uma embalagem diferente. Então, não existe padrão. Então, assim, se eu não tivesse métricas, eu ia ligar para minha logística e ia dizer, olha, eu quero que tudo seja igual. Né? Da mesma forma, porque tá tendo reclamação. Né? E eu não quero ter reclamação, eu quero que o meu leitor esteja feliz sempre. Mas não é verdadeiro. Não funciona assim na prática. Então eu tenho as 2 situações. Eu preciso ver que aqui eu estou acertando e eu preciso ver como que eu corrijo aqui aquele episódio específico. Deu para entender? Eu vou repetir. O pessoal está pedindo aqui. Eu vou repetir os 4. Tá? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguém perguntando alguma coisa. Tá, então assim, eu vou repetir as 4 fases do planejamento, tá? Básico, tá, gente? Então assim, primeiro, objetivo. Você precisa definir o teu objetivo. E tem um trio para que você defina, né, esse objetivo, que é missão, visão e valores, tá? Dentro do planejamento, eles são responsáveis por delinear a tua identidade, para que você consiga fazer uma comunicação mais eficiente, mais assertiva para o teu leitor, tá? Através deles, tanto você quanto uma equipe, por exemplo, se você trabalhar com mais de uma pessoa, né? Além de você tiver mais alguém trabalhando por você, por exemplo, quando a gente fala de empresas, né, por exemplo, é esse ponto aí que define como que o teu colaborador vai atuar também. Porque para ele tá claro, ele não vai fazer nada diferente daquela identidade que você construiu. Entendeu? Então, assim, ele vai tentar seguir, né, aquele caminho ali sempre. Né? E aí, as tomadas de decisões, elas respeitam, né, sempre o teu propósito, né, o que tu queres, né, o teu objetivo. Então, esse é o primeiro passo, tá? Segundo, conhecer o mercado, entender o mercado. E quando eu falo de conhecer o mercado, entender o mercado, é parar de achar, sabe? Meu colega faz assim, então tá dando certo pra ele. Tá dando certo realmente pra ele, você sabe? Porque assim, ó, as redes sociais a gente só vê coisa boa. Né? O que não é bom é editado. Né? Pensem. Quando vocês vão tirar uma foto para postar, vocês tiram uma só e postam, às vezes pode ser que aquela que você tirou uma só tá bonita, você postou. Mas se não ficou boa, você vai postar? Não. Você vai tirar outra e outra até, pô, essa ficou legal. Entendeu? Naquele dia talvez você nem esteja bem, você nem esteja tão feliz assim, mas o teu sorriso estampado naquela imagem bonita vai estar na rede social. Então assim, você fica achando que tá dando certo, achando que tá tudo bem, entendeu? Achando que se ele faz desse jeito, eu vou fazer desse jeito também. Então não, você precisa estudar o mercado. Você precisa ter as tuas estratégias, né? Você precisa, porque você tem especificidade. Você tem um tempo diferente do outro. E quando eu falo também em conhecer o mercado, não é tipo assim, eu já sei. Eu sei como funciona numa editora, eu sei como funciona para um autor independente, eu sei como funciona o que é agenciamento, eu sei mais ou menos qual é o preço do mercado, eu acompanho os mais vendidos na Amazon, eu sei precificar um produto, já até sei onde estão os meus leitores e tal. Eu sei. Não. Entender do mercado é se manter atualizado. Entendeu? Porque nós estamos em movimento o tempo inteiro.
E assim, ó, nesse último ano, está tendo mudanças significativas em como a gente se posiciona, como é vendido os livros, como atingir as pessoas. Aí vocês vão dizer, ah, mas eu já sabia disso antes, olha, eu já estava nesse caminho. Muda. Muda porque entra mais gente no jogo. Entendeu? Eu estava falando, ó, num curso de especialização que eu estou fazendo, e aí a gente estava discutindo e a gente estava falando, olha, que o grande marco desse último ano, né, foi o acesso às redes sociais. Assim, as pessoas não acessam, as pessoas, né, se voltarem para as redes sociais, né, porque com o isolamento isso fez com que todo mundo, né, tivesse que se encontrar, que falar, se reinventar aqui, né, no virtual. E a gente estava falando sobre tráfego, a gente estava conversando sobre tráfego, né? E aí, o que acontece? E aí, a gente conversando, a gente falando assim, olha, quando as grandes marcas do mercado, as grandes marcas, as gigantes mesmo, do mercado de todas as áreas, identificarem que elas conseguem atingir muito mais pessoas de uma forma muito mais eficiente no tráfego pago, nas redes sociais, ao invés de fazer o tradicional do físico, né? Não da venda física, tá? Eu tô falando tradicional de marketing. Então, assim, a gente tava falando, quando essas grandes marcas, né, entenderem que elas gastam, inclusive, talvez menos, né? Ou de forma mais eficiente no digital, vai mudar completamente não, esse mercado para nós. Porque fica mais caro os anúncios. A competição é outra, entendeu? Então, se manter atualizado, né, para conseguir identificar as melhores estratégias, eu sempre parto do princípio em que eu não sei tudo, entendeu? Eu não sei tudo e eu tenho que estudar. Eu não sei tudo e eu tenho que ouvir. Eu não sei tudo e eu tenho que me ater ao que está acontecendo. E dessa forma eu vou conseguindo ter, acredito, né, um nível de atualização maior. Porque se eu acredito, né, que se eu parto do princípio de que eu já sei, sempre acontece da mesma forma, eu já vi isso e tal, o meu resultado vai ser sempre o mesmo, né? Então, entender do cenário, né, que você está inserido, tanto externo quanto interno, né, como eu falei, é importante, tá? E para isso eu sempre digo assim, que você precisa seguir 4 elementos: oportunidades, ameaças, fraquezas e forças, tá? E aí, no terceiro ponto, vocês vão entender o porquê, né? Porque quando você vai elaborar um plano de ação, que é o terceiro item, é com base no segundo item, esse que eu acabei de falar, né? Porque o primeiro da visão, missão, né, e valores, ele permeia tudo, né, todos os itens, em todas as ações, todas as tarefas, no jeito que você se comunica, na tua identidade, né, tudo. Esse terceiro, o plano de ação, ele se concentra no segundo item, né, porque ele vai fazer com que você você precisa fazer, né, com que utilize oportunidades e forças para conquistar. Então, é importante que você conheça o mercado, saiba quais são as oportunidades e forças, e aí você, com esses itens, você utilize no teu plano de ação para poder conquistar. Quais são as oportunidades que o mercado te dá? Como é que eu vou conquistar? Né? O que ele tem de positivo, de força? Como é que eu vou usar? Como é que eu vou criar estratégias nesse item aqui para poder conquistar? Tá? Então, e aí, nesse item também, é aqui que você vai, no plano de ação, definindo, né? Definir os objetivos das tuas metas, porque o teu objetivo você já definiu lá no primeiro, né? Você vai definir os objetivos das tuas metas, porque cada meta tem um objetivo, né? E para você conseguir
definir os objetivos das tuas metas, a gente deve responder 7 questões para cada uma delas, tá? Parece muita coisa, mas depois que você faz a primeira e a segunda, as outras metas vão ficando mais fáceis, tá? É isso, né? Dentro desse alinhamento aqui. Então, você precisa responder qual o seu objetivo com aquela meta, né? E o que será feito. Vejam que tem uma diferença do objetivo do todo, que é viver da sua escrita, que é, né, empreender, conquistar leitores e viver da escrita, e o objetivo de cada meta. Tá? Cada meta ela tem um objetivo específico, né? Então, aqui você vai definir isso, né? E o que será feito, né? Por quê, né? Onde, em que lugar, quando, em qual momento, né? Por quem, se vai ser por você, se vai ser por alguém da tua equipe, se vai ser por algum colaborador, né? Se vai ser, às vezes a gente, né, tem blogs, IGs, que ajudam a gente numa série de tarefas. Então, assim, por quem vai ser feito? Não necessariamente todas as tarefas e ações são você que executa, né? Você gerencia, às vezes, algumas, né, parcerias. Por quem vai ser feita aquela meta, né? Como que ela vai ser executada? Olha, é raro, tá? O autor que manda os livros para serem resenhados e que tem uma campanha planejada de metas para aquela ação. Aí depois o que acontece? Ele fala, olha, mas não deu resultado, eu mandei, aí até saiu umas resenhas e tal, mas eu não vi conversão e tal. Mas é porque não basta só mandar, não basta ficar fazendo, sem você saber o que você quer atingir, qual é o teu objetivo e como você vai fazer para atingir. Né? E por fim, quanto custa? Quanto vai custar? Né? Pode ser só tempo, né? Pode ser só o teu trabalho mensurável, né? Pode ser que você crie campanhas, aí depende do teu poder de investimento, campanhas pagas, com tráfego pago. Pode ser que você vai criar uma campanha que você vai dar algum brinde, pode ser que você vai pagar, né, para terceiros. Você precisa saber quanto que custa isso, inclusive não só financeiramente, né? Quanto custa para você também, né? Ao se dedicar a isso, você não está se dedicando a outra coisa, correto? Pelo menos naquele tempo. Você pode ter outro trabalho enquanto você está construindo a tua carreira, né? É mais difícil? É. Para todo mundo, para qualquer profissão, né? Se você junta 2 tarefas, 3 tarefas ao mesmo tempo, você vai ter uma dificuldade maior, vai te exigir mais, tá? Mas você pode. Porém, mesmo que você não está botando um valor financeiro, né? Você está botando tempo, você está botando dedicação. O teu trabalho, ele tem um valor. Então, você precisa saber disso, mesmo que seja mensurável. Até porque para lá na frente, quando você começar a ter o retorno, né, de vendas do teu produto, você possa dizer o seguinte, assim, olha, vale, poder mensurar, né? Vale o meu esforço? Eu estou conseguindo de fato, eu posso até já estar conseguindo viver, né, da escrita, mas vale o meu esforço? O meu esforço aplicado numa outra coisa renderia mais? Mas o que eu quero é isso daqui. Perfeito. Porque isso aqui me dá uma satisfação, né? É o que eu gosto, é o que faz o meu coração cantar. Beleza. Mas você precisa ter claro, tá? Então é isso, assim, né? Se você conseguir responder essas 7 questões para todas as tuas tarefas, você vai ter mais clareza do passo a passo, né? E por último, a 4ª, né? Aquela que eu fiquei uma maior parte do meu tempo aqui conversando com vocês, que é a análise dos resultados, né? Você precisa saber se o seu planejamento foi assertivo, sabe? Você precisa identificar através de métricas, né? Se as suas estratégias foram as melhores estratégias, tá? Você precisa identificar ao longo da execução para poder identificar se precisa ajustar, porque aconteceu um fator novo, né? Aconteceu
Ó, vamos dar o exemplo de novo aqui da pandemia, né? Para as lojas que trabalhavam só fisicamente. E aí veio a pandemia. E elas tiveram que fechar as portas. É um fato novo, é um fato gerador novo, que elas não tinham nem previsibilidade daquilo. Né? Não imaginavam, poderiam ter imaginado, se o planejamento tivesse apontado que o mundo estava numa situação complicada e que ia atingir aqui. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, tá? Eu vou entrar no aspecto que não tinha previsibilidade do que iria ocorrer. E as portas foram fechadas. Elas precisam olhar para o seu planejamento e ver ali uma solução, né, para aquele obstáculo, para aquele desafio que antes não existia quando elas fizeram o planejamento. E isso acontece com a gente também, tá? Então é aquilo que eu falo, não adianta você se cobrar para ter um resultado positivo se durante o jogo você levantou e foi dar uma conversadinha na outra sala, né, com os teus colegas várias vezes. O jogo, ele continua no tabuleiro, né? As pessoas continuam jogando. E aí, quando você retorna, você vai fazer o quê? Ou você perde o jogo, ou você é bom, muito bom de estratégia, conhece muito bem as tuas peças, conhece muito bem o teu adversário, e aí consegue, mesmo assim, tendo dado essa vacilada, entendeu? Recuperar a situação e avançar. Mas veja, você só conseguiu por quê? Porque você conhece as tuas peças, conhece, sabe como você joga e conhece o teu adversário bem o suficiente para saber, né, o que ele vai fazer, ou ter uma previsibilidade do que ele vai fazer, para já se anteceder, né, e conseguir corrigir, né, aquele vacilo que você deu. E olhem, um profissional que trabalha planejamento estratégico é caríssimo. É caríssimo. Eu estou falando de bons profissionais, né? Que já tem no seu currículo cases do sucesso, né? Como em qualquer outra profissão, né? Sempre que você começa, por mais inteligente, eficiente, né? Entendedor, né? Que seja, precisa mostrar para o que veio, né? Antes de cobrar um preço justo pelo seu trabalho, vamos dizer assim, né? Se eu não conheço o teu trabalho, né? Automaticamente você vai ter que me mostrar primeiro, né? Se é bom realmente. Então, você acaba não sendo tão caro. Mas quando você já tem cases de sucesso no teu currículo, é um trabalho muito caro, tá? Mas, e por que é caro? Porque é valioso. Porque tem um valor muito grande, né? Porque é uma ferramenta eficiente na busca de se tornar mais organizado, né? De ter clareza do que deseja alcançar, mas principalmente porque ele te ajuda a não se desviar dos objetivos traçados. Corrigir, ajustar é diferente. Tem gente que acha que assim, porque corrigiu, porque teve que ajustar o planejamento e tal, ele já não é mais o mesmo. Não existe isso, gente. Aquilo que eu falei, a gente está sempre em movimento, né? Então, assim, planejamento não é algo fixo, é algo que você vai ajustando para alcançar o teu objetivo. O planejamento, ele tem uma meta geral, alcançar um determinado objetivo. Você vai traçar ali as metas, né, e como que você vai executá-las para alcançar aquele objetivo lá. Se você tiver que mudar no meio do caminho, né, várias ações para poder alcançar aquele objetivo lá na frente, você vai fazer isso. Porque senão você não vai alcançar ele, aí ele não vai servir para nada mesmo, né? Então, para finalizar essa primeira parte e abrir, né, para perguntas, eu deixo aqui uma sugestão, tá? Uma dica, na verdade, tá? Defina uma periodicidade para analisar os resultados alcançados. Não faça só quando achar que deve. Novamente, achismo, né? Ou quando achar que precisa.
ou quando estiver com dúvida, tá? Tentem colocar, inclusive, no seu planejamento, que você vai analisar ele, que você vai rever ele, né, com periodicidade. E quando você achar que deve, você vai lá e vai ver também. Quando acontecer um fato, você vai lá e vai ver também. Mas você, com isso, vai se organizar para de fato analisar, sabe? Para de fato parar e pensar em cada parte dele. Então, gostaram? Quem já faz o seu planejamento? Não precisa ser assim, né? Todo detalhado e tal. E olha que isso é básico, tá? Mas não precisa ser assim todo detalhado. Mas já tem pelo menos assim o gosto de planejar. Falem pra mim aí no chat. Ficou mais fácil de compreender depois dessa introdução? Comentem aí comigo. Enquanto isso, vamos tomar um cafezinho, né? Isso aí. Ó. A chefa dizendo aqui, ó, recanto da chefe. Eu faço, dá super certo. A Maria não faço, mas eu preciso começar. Primeiro passo é saber que precisa começar, Maria. Já fico muito feliz, assim. Fico mais feliz. Toma uma aguinha, então. Ela tá dizendo que se ela tomar mais café, ela vai parar na lua. Toma água, toma um suco, né? Tento fazer, mas descobri que não sabia nada sobre como fazer. Entendeu? Mas olha, tem várias coisas que eu acho que eu faço e aí quando eu vou estudar, quando eu vou, sabe, falar com outras pessoas, né, que entendem, que também trabalham dentro desse mesmo método, né? Eu percebo assim, nossa, como eu tô fazendo pouco, ou como de repente eu tô fazendo algo errado, partes erradas, isso é normal, tá? Existe uma frase que eu sigo muito, que o feito, né, é melhor do que esperar que seja perfeito. Entendeu? É melhor você fazer e não estava fazendo tão certo, mas você já vai criando essa habilidade, do que você dizer, não sei fazer, não tá perfeito, então eu não vou fazer. Né? Esperar sempre, isso para qualquer coisa que eu tenho, sabe? Para qualquer coisa. Tipo, ó, aqui mesmo, né? Eu digo, às vezes eu preciso, vou dar um exemplozinho bobinho. Às vezes eu preciso que a equipe faça uma imagem para eu postar, mas a equipe está trabalhando numa outra coisa que é prioridade, entendeu? Eu não tenho a mesma habilidade do meu designer, né? Do meu ilustrador, longe disso, eles são maravilhosos. Eu não tenho, entendeu? Mas se dentro das minhas metas eu preciso fazer aquilo naquele dia, eu faço não tão perfeito. Porque eu considero, eu avalio que o não fazer é pior. Entendeu? Vou precisar assistir de novo e buscar cursos porque deu tilt. Mari, tem o meu curso. A gente vai aprender planejamento no meu curso. No curso Viva da Sua Escrita, que está aberto, né? As inscrições. E às vezes eu faço demais. E aprendi a colocar datas específicas e lembrar que sou ansiosa e vou ter ataques. Fazia, Adriana Brasil, fazia, mas agora sei como deve de fato ser feito. Acredito que venho tendo resultados, mas certamente irei melhorar. Percebi que algumas coisas faço errado e outras deixo a desejar. Ótimo, ótimo, é isso? Entendeu? Se cada vez que a gente parar, viu, Adriana? Se cada vez que a gente parar pra conversar aqui, nessa uma horinha que eu tô dedicando pra vocês, entendeu? E a gente conseguir identificar, vocês conseguirem identificar, tipo assim, olha, isso daqui eu fazia e aqui eu posso mudar, a gente ganhou, né?
Você ganhou essa 1 hora que estava aqui, eu ganhei com essa 1 hora que eu dediquei aqui. É isso, né? Ou não é nem fazer errado, mas é isso que tu acabou de dizer. É tipo, eu vou melhorar, né? Ó, eu já fazia, eu já tenho resultados, mas agora, depois que tu falou tal coisa, me deu um insight aqui que eu posso melhorar. Às vezes não é nem o que eu falei, né? Diretamente. Mas o que eu falei fez com que vocês olhassem a coisa por um outro ângulo, né? De uma outra ótica. Como eu digo, fora da caixinha. E aí acabou tendo um insight, né? Que levou vocês a perceberem, né? Tais situações, né? Adorando saber do planejamento estratégico da editora para as suas publicações. Ah, nem é um planejamento, né? Só tô tirando ali a dúvida da leitora. Obrigada por responder. Foi a pergunta de curiosa mesmo para entender o processo. A Qualis mora no meu coração. Ai, vocês também moram no nosso coração. Às vezes as pessoas têm uma ideia. O bacana da Qualis é porque nós, né? Eu sou autora, sou leitora, então a gente se constituiu assim. Né? O selo de literatura se constituiu assim. Então a gente entende quando o leitor tá querendo muito, quando o leitor tá bravo, quando o leitor, né? E a gente sempre busca fazer com que o leitor também entenda que aqui nós todos somos seres humanos também, né? Né? A empresa não é algo, uma construção, né? Um tijolo e cimento, não é? São pessoas que acertam, pessoas que erram, né? Mas pessoas que estão aqui, que são apaixonadas pela literatura e que tentam entregar sempre o melhor para o leitor. O curso está com a previsão de iniciar as atividades no dia 15 de março. Tá? Se tiver mudança, eu vou avisar lá para os alunos. Né? Para quem adquiriu. Agora a gente está no processo de venda ainda. Tá? Deve ficar até semana que vem vendendo. Não precisa se desculpar, meu amor. Pode perguntar. Vamos lá, temos mais alguma pergunta? Hoje a gente já, olha, quase 11h30. Não falei que falar de planejamento, a gente fica falando. Tem sempre muita coisa pra falar. Ainda mais eu, né? Sou formada em gestão estratégica das organizações, então tu imagina. Quando pego esse assunto, ai, Serenara, que pergunta. Vamos lá, deixa eu respirar fundo aqui. Simone, com tantos projetos planejados, como fica a sua versão escritora? Eu amo ser escritora. Né? Eu amo ser escritora. Mas eu me encontrei como editora. Né? E eu tenho a satisfação, assim, cada vez que eu trabalho num livro, que eu vejo ele pronto, que eu vejo os leitores gostando, é como se ele fosse um pouquinho meu também. Tá? Eu tenho essa sensação de autor também, assim, sabe? Não de ser autor, né? Eu não sou desse determinado livro. É a sensação que a gente sente quando a gente está publicando algo. Então, quando eu vejo o autor feliz, quando eu vejo os leitores querendo e tal, eu me encontrei muito enquanto editora e não era algo que inicialmente eu imaginava, né, ser. Fui buscar estudar, aprender e tal, e me encontrei muito. Gosto de novos desafios. Então, quando chega um projeto muito bacana, o Aglomerados, né? O Aglomerados foi um projeto que me desafiou, foi um projeto bacana. Então, quando ele chegou na minha mão, assim, eu falei, nossa, eu quero esse projeto. Sabe? Eu quero esse projeto, eu quero que a editora tenha esse projeto aqui. Sabe? Eu quero poder ter esse livro nas mãos e dizer, olha, eu editei esse livro aqui, né? Esse livro é bacana. Então, assim, eu gosto de projetos que me desafiam enquanto editora, né? Gosto muito
né, do projeto do concurso, das antologias. E agora esse do curso, né, que está sendo minha mais nova paixão, né? Então, assim, tudo isso para mim é viver da escrita, sabe? É a escrita que me proporciona ter todas essas outras ações, fazer todas essas outras ações. E claro, né, eu tenho prioridades. Vocês vão aprender isso no curso também. A gente precisa ter prioridades para a gente saber o que a gente faz primeiro e o que a gente faz depois, né? E escrever é algo que eu faço todos os dias, tá? Agora, publicar um livro meu já não é a prioridade que foi antes, entendeu? Então, assim, eu tô escrevendo, vai sair um novo livro meu? Vai. Mas vai sair quando eu achar que ele tá pronto, quando eu achar que ele tá bom, quando eu achar que tá bacana. E então eu vou publicar ele, entendeu? Por quê? Porque a minha prioridade é ser editora, a minha prioridade é ser gestora, a minha prioridade é botar o curso, o novo concurso na rua, né? A minha prioridade é orientar vocês ali no concurso, tá ali com vocês, lançar os livros dos contos que foram transformados em livros, fazer as publicações da Qualis, do selo, né, Master da Qualis, cuidar 150% agora, né, do curso de escrita. Então, isso é as minhas prioridades, né? Escrever para mim não é a última prioridade, porque eu faço isso todos os dias, né? Então, assim, ela permeia tudo, mas ter o livro, né, e publicar o livro é só quando ele sair do forno mesmo, é só quando ele estiver pronto. E eu não tenho, né, essa situação de que ele tem prazo, precisa ser amanhã, eu não publiquei nada esse ano, tal. Não, porque todas as outras funções das quais eu exerço, né, já me contemplam, né? Já me deixam satisfeitas, tá? Mas para os meus leitores, para vocês que querem saber se eu estou escrevendo, sim, eu escrevo todos os dias. Vai ter livro novo da Simone? Sim, vai ter livro novo da Simone. Quando? Não sei. Não sei. Já dei prazo que não cumpriu e tal, então eu evito agora dar prazo, mas ele tá bem encaminhado. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um Café com Simone Fraga. Hoje o debate foi sobre planejamento estratégico, né? Fundamental na minha opinião, tá? Para que você possa empreender na carreira de escritor, conquistar leitores e viver da sua própria escrita, tá? Eu quero aproveitar para convidá-los a participarem do meu canal no Telegram, tá? Basta entrar no aplicativo, digitar Chega de Desculpa. Por lá eu mantenho vocês informados, tá, da programação aqui do canal, das novidades da Qualis Editora, tá? E distribuo também conteúdo com frequência. Eu vou ficar muito feliz de receber vocês por lá, tá? Da gente poder ficar um pouquinho mais próximo. É isso, você acabou de participar do Café com Simone Fraga. Até o próximo, né, segunda-feira. Então eu desejo ótimas leituras, uma boa escrita, um bom final de semana para todo mundo. Vamos compartilhar esse link aí, vamos fazer uma turma bacana, né, pra gente ter bons resultados. Tchau, gente, boa semana.